Então tá bom. A princípio tá gravando aqui. Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Renata. Acho que conheço quase todos que estão aqui presentes, né? Mas de toda forma vou me apresentar. Então, sou professora Renata, estou na ESCamp já há 3 anos, sou advogada, né? Me formei, portanto, no direito, com mestrado em sustentabilidade. E muito me agrada, né, trabalhar esses temas como o que eu vou trabalhar hoje aqui com vocês, né? Hoje eu pensei aqui para a gente conversar um pouco, né? Fazer, na verdade, junto com vocês, né? Algumas reflexões sobre a importância das práticas ESG, que a gente já vai ver o que são, né? No mundo corporativo. E aí a gente vai entrar por outras vias, né, como a sustentabilidade também, como, né, é de se imaginar. Bom, pessoal, então o que é ESG? Né? O que significa essa sigla, né? Me desculpem, né? Quem quiser, fique à vontade para me interromper, para perguntar, para contribuir, tá? Tranquilo. Então, o que é ESG, né? O que significam essas três letras? ESG vem aí, é uma sigla que vem do inglês, né? Então, Environmental, Social e Governance, né? Então, tem a ver aí com o meio ambiente, com o social e com a governança, né? E quem já foi meu aluno aí, né? Quem conhece um pouco sobre sustentabilidade, vai logo lembrar, né? De uma semelhança, né? Com o quê? Com o Triple Bottom Line, né, que é, ou também, né, conhecido como o tripé da sustentabilidade, né, que foi uma teoria concebida, não é uma teoria concebida, né, pelo John Elkington em 1999 para ajudar as empresas, né, a unir os componentes, né, do desenvolvimento sustentável, que seriam eles, né, os elementos econômicos, sociais e ambientais. É um conceito, né, voltado para operações empresariais, um conceito aí de gestão que visa a prosperidade econômica, a justiça social e a proteção do meio ambiente. Né? Então, se a gente for olhar para o conceito aí, né, da ESG, a gente vê que há muita semelhança entre eles, né? E é isso que eu vou trabalhar com vocês agora aqui inicialmente. Então, olha só, né, aqui falando do triple bottom line, né, do tripé da sustentabilidade. Então, ser socialmente justo, né, economicamente viável e ecologicamente correto. Né? A gente fala muito nesse tripé, porque, né, por exemplo, né, a gente fala assim, olha, né, seja sustentável. Mas até que ponto eu posso ir na sustentabilidade, né? É viável, por exemplo, eu diminuir muito a minha margem de lucro por questões ambientais, né? Um exemplo, né, básico, que eu uso não sei quantas mil folhas de papel por mês. Eu, de repente, posso trocar as folhas de papel que eu uso por um papel reciclado, né? Nossa, mas isso vai ter um custo exorbitante para minha empresa, minha atividade vai ficar inviável, né? Um exemplo. Como que é isso, né? Então na prática, o que a gente tem que ver, né? Tem que ser uma solução viável, ecologicamente correta e socialmente justa, né? Então, nesse sentido que eu exponho aqui para vocês. A sustentabilidade ela não se sustenta, né? Se um desses pés, né, ele for avariado, né? Pensem aí em um banquinho, é o exemplo que eu sempre costumo dar, né? Um banquinho com um pé mais curto, né? De repente, se alguém sentar nele, colocar algo em cima, ele cai, né? Ele desmonta, desmorona, né? Não funciona. Então, pessoal, falei um pouquinho da sustentabilidade, agora falando aqui, né, voltando um pouquinho para a ESG, né, como que seria aí, né,
uma definição dela. A ESG pode ser entendida como um conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança que pode ser usada para guiar investimentos e escolhas de consumo focadas em sustentabilidade. Então vejam, né, que a sustentabilidade ela integra, né, as práticas ESG, né? Lá na sustentabilidade, acho que até eu coloquei aqui para vocês na sequência, sustentabilidade são critérios e a ESG são práticas, né? Então vejam que as duas se aproximam muito, né? E na prática, né, quando a gente vai ler, né, artigos e, enfim, notícias, né, sobre ESG, a gente sempre vai olhar, vai ver que o termo da sustentabilidade está ali com ela, né? Está ali lado a lado. Então, olha só. Essa sigla ESG surgiu pela primeira vez em um relatório em 2005. Então, a gente pode perceber que é algo recente, né? 16 anos, né? Intitulado Who Cares Wins, né? Ganha quem se importa, resultado de uma iniciativa liderada pela ONU. Né? Nesse momento, né, nessa época, algumas instituições financeiras, inclusive aqui do Brasil, né, elas se reuniram tentando desenvolver alguns nortes, algumas recomendações sobre como incluir questões ambientais, sociais e de governança na gestão dos ativos, serviços de corretagem de títulos e pesquisas relacionadas ao tema. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, lá para a sustentabilidade, a gente consegue pensar facilmente, né, em ações sustentáveis, por exemplo, de empresas que lidam muito com questões ambientais, né? Então, por exemplo, a gente consegue facilmente imaginar uma indústria química, né, trabalhando de uma forma mais sustentável. A gente consegue, por exemplo, pensar numa indústria farmacêutica, né? Mas é difícil a gente olhar, por exemplo, para um banco, para uma instituição financeira e falar, bom, como que essa empresa pode ser mais sustentável, né? E aí até nas aulas a gente trabalha isso, né? Trazendo exemplos, né? De alguns bancos e algumas ações, né? Que esses bancos propõem na esfera da sustentabilidade, né? E não é só, vai além, né? De questões socioambientais, então lá de redução do papel, de trocar o copo que se usa, utilização de lâmpadas, né, de LED, né, vai um pouco além. Então, de repente, né, projetos sociais, enfim, né, diversos. Então, olha só, como eu dizia aqui, né, a conclusão desse relatório, então lá de 2005, foi que a incorporação desses fatores no mercado financeiro gerava mercados mais sustentáveis e melhores resultados para a sociedade, né? Ou seja, você incluir esses fatores ESG, né, essas práticas ESG nas empresas, você atinge melhores resultados, tanto para a empresa, né, para a lucratividade, como para a sociedade. Quando eu coloco em sala, até, né, reflito um pouco com os alunos as questões, né, de, de ser mais sustentável, ou nas aulas de compliance, né, ética e compliance, ser transparente nas negociações, ser transparente nas suas operações, né, nas suas negociações. Claro que isso, né, traz um resultado prático, né, para a organização. Qual o resultado prático, né? Qual a consequência prática disso? A consequência, pessoal, é que essas organizações elas vão ter uma boa imagem, né? E tendo uma boa imagem, o que acontece, né? Fatalmente, elas conseguem serem bem vistas, né, na sociedade, conseguem novos negócios, se torna uma marca confiável, né? Então veja, isso, né, por uma via indireta,
acaba gerando mais lucros, né? Mais negócios, enfim, fortificando sua marca. Então, investir, né, em práticas ESG, investir em sustentabilidade, a gente tem que deixar um pouco, né, aquela ideia antiga de lado, né? E aqui falando, já entrando também um pouquinho na responsabilidade social, que a ideia antiga qual seria, né? De que a responsabilidade social, por exemplo, é um trabalho, é um voluntariado, né? E no voluntariado, o que que acontece, né? No voluntariado você dá, né? Você vai doar, né? E por que que eu digo que essa ideia tem que ser deixada de lado? Porque quando a gente usa, né, as práticas ESG, quando a gente usa os critérios de sustentabilidade no negócio, na verdade o resultado prático para a organização, né, é muito grande, né? Tanto principalmente aí em questão de lucratividade. Então é isso que tem que ser, isso é uma visão mais moderna, né, sobre esse tema. Uma boa noite aos que estão entrando. Sejam bem-vindos todos, tá? Bom, Obrigado. Boa noite. boa noite, tudo bom? E aí, pessoal, então, olha só, quais seriam aí os critérios, né, ESG, né? Quais seriam esses critérios? Então, olha só, bom, eu vou tentar aumentar aqui, porque senão vai ficar pequenininho para vocês. É. Pessoal, tudo bem até aqui? Fez sentido? Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Nada do que vocês já não conheçam, não é verdade? Talvez um pouquinho lá, né, da definição do ESG, né? Um pouquinho diferente. Mas o restante, pelo menos quem foi meu aluno, acho que a gente já trabalhou bastante em sala, né? Então, olha só, né? O que seriam práticas, né, ESG? Opa, cortou um pouquinho para vocês. O que seriam, então, essas práticas, né, ESG? Olha só, gente, no E, que diz respeito aí, né, ao meio ambiente, environmental, o que que a gente pode trabalhar, né? Quais seriam as práticas envolvidas aí, né? Então, dentro do meio ambiente, por exemplo, né? Porque aqui é um exemplo, obviamente que podem ter outras práticas, né? A gente vai trabalhar questões de mudanças climáticas, né? Questões relativas à biodiversidade, né? Então, lá as espécies, né, animais, vegetais, os recursos naturais, né, geração de energia, emissão de gás carbônico, poluição da água, do ar, do solo, né? Enfim, tudo aí que envolver, né, o meio ambiente pode ser trabalhado, né, dentro desses critérios, né, relativos ao meio ambiente. No fator social, né, a gente vai lidar com o quê? A gente vai lidar com saúde e segurança, padronização do trabalho ou das leis trabalhistas, né? Direitos humanos. Ali no trabalho a gente pode pensar também em garantir direitos mínimos, né? Garantir boas condições de trabalho, né? Aqui a gente pode pensar em relação aos produtos colocados no mercado, qual a responsabilidade desses produtos, né? O que que eu faço com esses produtos? E aí a gente pode entrar ali até na esfera ambiental, né? De repente na responsabilidade das organizações de dar uma destinação adequada após a utilização, né, desses produtos.
Falamos também, né, na segurança dos dados, segurança e privacidade dos dados. A gente tem até aqui, pelo menos, né, no Brasil, entrando em vigor aí, né, já entrou, né, enfim, mas ainda estamos num momento de adaptação, por isso que eu falo, né, entrou em vigor agora, a Lei de Proteção de Dados, né, a LGPD. E no âmbito aí da governança, né, a gente vai ter, por exemplo, aqui a inclusão e a diversidade nas contratações, as transparências nas negociações, nas atividades, né, nos negócios em si, a independência do conselho, né, da empresa, né, enfim, a independência de decisões, questões de propriedade, questões éticas, remuneração, né, ali dos executivos, enfim, né, de quem está ali encabeçando a organização. E aí, pessoal, olha quanta coisa envolve essas práticas, né, ESG. E vejam, né, essas práticas, como eu disse para vocês, eu posso autorizar o pessoal que está entrando aqui, sejam bem-vindos. Essas práticas, né, elas podem envolver, né, muitas outras coisas. Eu anotei aqui algumas a mais, né, para a gente falar. Por exemplo, engajamento proativo dos acionistas, a própria sustentabilidade, né? Então, a organização como eu posso dizer, ela assumir, né, esse papel de organização sustentável, né? A construção de um conselho diretor, conselho fiscal, enfim, né, adequado, o aprimoramento da governança ESG, né? Então, praticar isso, né? Colocar ali em prática, e a comunicação de iniciativas relacionadas à sustentabilidade também, à sustentabilidade, né? E vejam, né? Vocês que são estudantes aqui, nossos estudantes, vocês tiveram aí duas disciplinas que eu vejo que, pelo menos duas, né? Eu falo delas porque eu já lecionei nelas, então eu sei, né, ali o componente curricular, que abraçam muito essas questões, né? Que são as disciplinas de sustentabilidade e responsabilidade social e a disciplina de ética e compliance. Vejam que esses temas, eu já até comentei aqui antes, um pouquinho antes, né? Esses temas, eles são muito casados, né? A gente não tem como ignorá-los, né? Que eles caminham juntos, né? Lá no compliance, por exemplo, a gente vai falar o quê? Né? A gente vai falar muito, né, em ter atitudes preventivas, né? Então, o compliance, ele, lógico que ele atua quando há um problema, mas principalmente ele vai atuar antes do problema, né? Identificação de falhas, né? Transparência nos atos dentro da organização, né? Isso tudo tem muito a ver com a sustentabilidade também, né? Para eu me colocar como uma organização sustentável e depois colher todos os frutos, né, vindos dessa minha posição, eu vou ter que mostrar as minhas práticas, ou melhor, mostrar e comprovar as minhas práticas, né? Porque falar que é sustentável, qualquer um pode falar, né? Qualquer organização pode falar, olha, somos muito sustentáveis. Tá, mas o que você faz na prática? Né, a gente chega, vem em sala, já mostrei para vocês, né? Empresas, por exemplo, que falam que são sustentáveis, você vai fazer uma pesquisa simples e você acha lá um parágrafo, uma linha falando sobre a prática da empresa, ou quando você clica num link, é um link quebrado que nem existe, né? Então, como se dá de fato essa sustentabilidade, né? Como que a gente alcança isso na prática e mostra isso para a sociedade, tanto para os nossos clientes, né, nossos consumidores, para os nossos fornecedores e para
enfim, para todos, né? Para quem tem interesse, né, em ser nosso investidor, como que a gente mostra isso? Não é mesmo? Não basta só falar que tem que efetivamente fazer. E isso, né? Então, na sustentabilidade, isso é muito forte. O compliance, ele tem um grande papel, né? Se a gente for pensar aqui mesmo, né? Aqui na figura que eu estou ilustrando para vocês, falando sobre ética, né? A ética, ela deve ser um norte aí, né? Para todos, né? Não só organizações, mas para a nossa própria vida privada. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, né? Que nem todas as pessoas atuam aí, né? Nesse sentido. Então, como que a gente essas pessoas estão na sociedade, né? Então, como que a gente mistura isso? Ou melhor, como a gente lida com isso, né? Desculpa, gente. Como a gente organiza isso tudo, né? Então vejam, é delicado, né? É delicado a gente colocar todas essas questões, todos esses fatores, né, alinhados. E vejam, né, são temas, né, são questões que eles acabam ficando muitas vezes tão juntos, né, que a gente não consegue nem separar tanto, né. Então eu posso falar aqui para vocês várias coisas que vai dar um nozinho aí na cabeça, né. Então, olha só, eu posso falar para vocês, de pronto, diferencie para mim sustentabilidade, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável. Me dê a definição de ética, de moral, me fale sobre ESG, né? Seria a prova terror aí para vocês, né? Só pedindo conceitos, né? Me diferencie tudo isso. E vejam, né? São coisas que estão aí, né? Entrelaçadas, bem juntas, e que às vezes a gente não consegue falar de uma sem falar da outra. Né? Mas enfim, são aí, né, pontos que eu coloco para vocês irem pensando. Né? Como eu disse para vocês, a ESG, né, a gente está falando em práticas, né, em critérios, né, usados como medidas aí para nortear boas práticas de negócio. Né? E lembrem-se que quando eu falo da sustentabilidade, eu também penso na sustentabilidade como critérios. Né? A sustentabilidade a gente não fala, né, como eu posso dizer assim, ela é um caminho que eu percorro ou ela é uma finalidade, ou é um fim a ser atingido, né? E já respondo, acho que até tem num slide aqui mais para frente, né? Mas enfim, a sustentabilidade ela é um caminho, né? São critérios que eu utilizo, né? Eu transformo o meu dia a dia, né, buscando essa sustentabilidade, mas é o próprio caminho que define, né? Então vejam, acaba sendo muito aí, né, estando muito casado com as práticas ESG, né? E eu anotei aqui, né, olha só que interessante, eu anotei aqui uma coisa para discutir com vocês também, né? Falando aqui sobre o meio ambiente, né? Que a falta de compromisso ambiental, olha só que coisa séria, né? A falta de compromisso ambiental tem sido vista como um risco crescente para a sustentabilidade do sistema financeiro global, né? Então vejam, né, que o meio ambiente, né, a preservação do meio ambiente não diz respeito tão somente, né, a fatores de clima, né? Ah, a cidade tal vai ficar embaixo d'água em tantos anos, né? A poluição em tal lugar, né? Impossível de se respirar. Não, é lógico, gente, pelo amor de Deus, né? Lógico que isso é extremamente importante, extremamente relevante, né? Porque é vida, né? Sem a vida, né, acaba tudo. Mas olha que interessante, né, que essa falta de compromisso ambiental, ela pode
né, ser um risco para a sustentabilidade do sistema financeiro. E o que quer dizer isso? Quer dizer algo que eu acabei de mostrar para vocês, acabei de falar, né? O meu exemplo do banquinho, do tripé, né? Um pé do meu banquinho falhou, né? Que seria o ambiental. Então, o econômico pode ruir, o social, óbvio, né? Acompanha. Então, vejam, né? É muito importante. É muito importante essa interação, né? A interação desses fatores é muito importante a gente conseguir fazer com que a sustentabilidade faça parte aí das organizações e que as práticas ESG sejam incorporadas aqui nas organizações, né? Talvez eu ouso dizer que isso que seriam aí questões, né, de sobrevivência, né? Para quem quer se manter vivo, né, nos negócios, utilizar-se de práticas ESG, utilizar-se, né, de critérios de sustentabilidade é uma questão de sobrevivência. Se vocês forem, né, pesquisar mais a fundo sobre esses temas, vocês vão perceber que, por exemplo, há investidores que já investem somente em empresas, né, que se utilizam de sustentabilidade. Né? Então, vejam, no mínimo, pode ser aí um diferencial, né? No mínimo. Bom, pessoal, então, o que eu gostaria de colocar mais aqui, né, para reflexão de vocês, né? A gente já fui falando bastante, né, da sustentabilidade aqui ao longo da minha fala, né? Mas olha só, né, as questões ambientais, né, elas são essenciais, elas devem ser discutidas, elas devem, né, as práticas aí, né, ambientais, as práticas ESG, elas devem com toda certeza contemplar aqui, né, as questões ambientais. Em relação à sustentabilidade, né, a gente já não tem nenhuma dúvida, né? Inclusive, né, quando eu começo as aulas, eu sempre pergunto, né, se sustentabilidade diz respeito só ao meio ambiente, né? Mas é um só aí, obviamente, né, entre aspas, né? Porque as questões ambientais por si só, né, elas já ocupariam um tamanho tremendo aí do nosso tempo. Mas o que eu quero dizer com isso só? Que a sustentabilidade, ela também, como eu disse para vocês, vai envolver ali, né, as questões econômicas e também as questões sociais, né? Mas vejam, né, que tem muita relação aqui, né, com as práticas ESG. Por exemplo, no campo social, né, que a gente tem em comum aqui, né, tanto a sustentabilidade quanto as práticas ESG. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, na sustentabilidade, a erradicação do trabalho infantil e escravo. E por meio de qual prática ESG, por exemplo, eu poderia fazer isso? Né? Dando boas condições de trabalho, né? Não para crianças, óbvio, né? Dando boas condições de trabalho para os adultos, de modo que esses adultos eles possam, né, cuidar das suas crianças. Tá tudo ligado, né? Tá tudo interligado. Não tem mágica, né? A pobreza, ela é um ciclo. Pode ser quebrado, claro, sem dúvida, deve, né? Mas ela é um ciclo, né? Por que que, vamos pelo geral, né? Por que que a gente tem essas crianças em situações, né, como na foto aqui, em situações tão difíceis, né? Porque de repente há ali a falta de um adulto que possa suprir as necessidades dessa criança, né? E o que que falta para esse adulto? Falta um trabalho, falta uma moradia, uma condição de vida digna, né? Então vejam, né? Que tudo isso
Está muito interligado, né? Eu sempre ressalto, né? Até coloco isso no final, mas eu sempre ressalto o, o importante papel que as organizações têm na sociedade, né? Elas podem mudar muita coisa, né? É, o fato, não somente pelo fato de trazer um emprego, de dar um emprego para uma pessoa, né? Mas todos os seus projetos, todo o valor que ela coloca, né, nas coisas que ela faz, nos produtos que ela entrega, pode definir muito, né? Pode mudar muito, né? Uma sociedade, de repente um consumidor, né? Então, prestar um bom serviço, né? Essa foto aqui eu sempre uso ela, né, nas aulas. Eu gosto muito dessa foto porque eu acho que define muito bem, né, uma diferença social, né, muito grande. Então é uma foto do Tuca Vieira, é uma foto conhecida, uma foto, se não me engano, ganhou prêmio internacionalmente, né, que divide aí do lado esquerdo Paraisópolis e do lado direito Morumbi. Né? Então vejam, a gente vê lado a lado, né, muro com muro, né, não tem nem ali, não é distante, não é nada distante, é um muro, né, a divisa do muro dos pobres com os ricos, né? Então, trabalhar na diminuição dessas diferenças sociais está dentro da sustentabilidade. E a sustentabilidade, como a gente viu, é trabalhada nas práticas ESG, né? Então, por que diminuir as diferenças sociais é tão importante, né? O nosso país, a gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais que existem, né? E a gente vê não, ou melhor, a gente sente, né, os resultados dessa desigualdade, né? É, pergunta simples, né? Já que o tema da palestra são reflexões, né? Pergunta simples: quem sofre com o aumento do gás, do valor do gás de cozinha, né? A gente vê as notícias dizendo que as pessoas voltaram a cozinhar com lenha, né? Mas aí alguém pode pensar assim, ah, mas tudo bem cozinhar com lenha. Tá, mas aí você vê outra notícia de que a pessoa fez lá um sistema com álcool, não sei se era álcool de carro, alguma coisa assim, e a pessoa ficou inteira queimada, queimou o bebê. Isso é verdade, a gente faz umas 2, 3 semanas, eu já não me lembro. Porque a pessoa estava economizando não, não tinha como comprar o gás e estava cozinhando de uma outra forma e que ela teve queimaduras. Né? Então, quem sofre? Né? Quem sofre quando há, por exemplo, um problema, né, econômico, como o que o Brasil está passando? Né? Um aumento nos preços, uma diminuição da renda em decorrência de inflação, né? Quem sofre quando o álcool, a gasolina, os combustíveis aumentam, né? E por consequência tudo aumenta, né? Porque nosso transporte, né? Professor Esther que está aí, né? E professor Juvenil da logística não me deixam mentir, né? Nossos produtos no Brasil são praticamente todos aí transportados, né? Por via rodoviária, né? Então quem sofre? Né? Quem sofre com isso? Porque quem tem grana vai continuar consumindo as mesmas coisas, né? Quem tem dinheiro, lógico, vai, pô, fica mais caro, não sei o quê, mas não vai deixar de comprar, não vai deixar de comer, não vai reclamar, vai xingar lá na hora de comprar o gás, vai xingar na hora de pôr o combustível no carro, mas está andando de carro, mas está andando, né? No fim das contas tem para pagar, né? Então, diminuir as diferenças sociais, né? É uma das coisas que faz mais sentido, né? E aí, né, a gente tem que pensar também, né, que pessoas mais, como eu posso dizer, mais escolarizadas, né, que já atingiu, né, alguns patamares. Em que sentido eu falo isso? Por exemplo, se a gente pensar lá na pirâmide do Maslow, né,
Então, se eu já consegui suprir minhas necessidades básicas, né? Se eu tenho um trabalho legal, já vou, né? Eu vou subindo, né? Degraus naquela pirâmide. Eu posso me preocupar com o quê? Eu posso me preocupar com as questões ambientais, por exemplo, né? Então, olha só, os fatores sociais, eles influem diretamente nas questões ambientais. Porque a pessoa que ela tá lá, sei lá, ela não tem nem saneamento básico, né? Ela mora em más condições, né? Ela não vive, ela sobrevive. Como que ela vai pensar, eu estou jogando não sei o que aqui no córrego, perto de casa? Ela não vai pensar nisso, ela vai pensar, bom, eu tenho que sobreviver, eu tenho que conseguir alimento, eu tenho que cuidar da segurança minha, dos meus filhos, não sei o quê, né? Então, mudar a vida das pessoas que estão numa situação difícil, né, que estão sobrevivendo, não vivendo, é um fator importantíssimo até para a vida do planeta, né, para a vida humana, né, em última instância. Não é só, ah, não é só a questão social, né, acaba interferindo em todos os fatores, né? E vejam então como a questão econômica ela fica uma nuvem, né, pairando em cima de tudo isso, né? Porque quem é rico acaba ficando, né, pelo menos aqui no Brasil, né, em lugares onde é muito acentuado, são muito acentuadas as diferenças, né? O rico vai ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais miserável, né? Então, é tudo ligado, né? Mais uma vez, como eu já coloquei para vocês desde o início, né? Tá tudo muito ligado, né? Aí coloco aqui para vocês, né? Que a sustentabilidade ela vem do termo sustentável, né? Que por sua vez vem do latim aí sustentare, que significa sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar e cuidar. Né? Então, por isso que no fim das contas a gente consegue encaixar a sustentabilidade em tudo, né? Inclusive dentro aqui das práticas ESG. Né? Como eu disse para vocês, a sustentabilidade ela é um critério, né? É um modo de fazer, é uma escolha. Né? É um conceito aqui coloquei, né? É um conceito sistêmico, né? É um conceito que liga, né? Várias questões, né? Relacionada com a continuidade de processos econômicos, sociais, culturais e ambientais globais. Eu gosto desse conceito especialmente por conta de três palavras, né? Sistêmico, continuidade e globais, né? Sistêmico, porque é tudo interligado, né? Continuidade, porque se a gente não mudar, né? Nós, pessoas físicas, Estado e organizações não mudarmos, né? O nosso modo de fazer as coisas, né? A gente não vai conseguir continuar com nada, né? E global. Global porque há muito já não há mais fronteiras, né? Exemplo que estamos vivendo, né? Coronavírus. Em quanto tempo, se isso tiver, o Covid tivesse surgido há 200 anos atrás, quanto tempo ele demoraria para chegar no Brasil? Né? Considerando que ele surgiu lá em Wuhan, né? Quanto tempo ele teria ido para a Itália, né? Que foi o primeiro, foi ali, né? Onde iam pessoas do mundo inteiro e aquilo foi se espalhando, muito provavelmente, né? Quanto tempo? Né? E não ia ser tão rápido, foi tudo muito rápido. Por quê? Porque não temos mais fronteiras, né? As fronteiras são muito sensíveis, né? Então, se a gente já não tem mais esse tipo de fronteira. Agora, claro, estamos com algumas barreiras, né? Não podemos viajar para todos os lugares, mas isso é temporário, né? Isso vai voltar. Vai voltar a ser como era, né? Nessa questão. Então, não temos mais fronteiras. Se a gente quiser agora, a gente faz uma ligação para uma pessoa que mora no Japão, nos Estados Unidos,
Então, a informação chega na hora. Se a gente postar agora um negócio no Instagram, a pessoa que está, sabe-se lá onde, vai ver, né? Então, é tudo interligado. Assim como, né, se eu tiver aqui um vazamento de óleo, né, num rio, isso vai chegar em vários lugares, né? Se uma bomba atômica cair em algum lugar, vai para outros países, afeta outros lugares, né? Eu vi com os alunos no semestre passado que Chernobyl foi isso mesmo. Quando teve lá a explosão em 1986 da usina em Chernobyl, tivemos um acontecimento aqui no Brasil de leite, eles falavam, acho que era leite radioativo, alguma coisa assim, que se exportou lá daquela região e veio para aqui. Então vejam, em 86, há 35 anos atrás, a gente já teve, né, um caso, né, de que essas fronteiras elas estavam muito sensíveis. Então imaginem agora, né, que é tudo muito mais rápido, né? Então cada vez mais, né, as questões elas são globalizadas, né? E penso eu que isso é um caminho que não tem volta, né? A não ser, né, num caso como, por exemplo, o Covid, em que se fechou fronteiras, né, as pessoas ficaram mais isoladas, né? Mas de um modo geral, né, isso não vai permanecer, penso eu, né? E aí coloco para vocês também, né, a questão do desenvolvimento sustentável. Eu acabei de falar com vocês aqui, né, sobre misturando os conceitos, né, numa brincadeira, misturando aí a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, enfim, né? E aí, então me sinto aqui, né, na obrigação de trazer um pouquinho de desenvolvimento sustentável, né, para vocês lembrarem. Que desenvolvimento sustentável, né, segundo o relatório Brundtland, é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, eu posso me utilizar de um recurso natural? Claro, sem dúvida. Posso esgotá-lo a ponto da próxima geração sequer conhecê-lo? Não, né? Sei lá, poderia eu utilizar todo o petróleo do mundo agora, né, de modo que a próxima geração não conheça? Não. Eu poderia acabar, por exemplo, com sei lá, um animal, levar um animal à extinção, uma determinada planta. Vamos utilizar o exemplo da planta. Posso utilizar, extrair da natureza uma planta até essa planta, né, desaparecer? Não, não pode. Por quê? Porque de repente uma próxima geração pode ter uma nova tecnologia, estudar essa planta, levar essa planta, né, à cura de alguma doença, né, fabricar algum remédio, enfim, não sei. Então vejam, né? É importante que as gerações, todas as gerações futuras, né, consigam aí satisfazer as suas necessidades, consigam, né, ter acesso aos recursos. É isso que é o desenvolvimento sustentável. Não é, não é não utilizar as coisas, né? Mas utilizar com equilíbrio, né? Sustentabilidade, práticas ESG tem muito a ver com equilíbrio, né? Que nem quando a gente fala lá, né, dar boas condições de trabalho, né? Não dar tudo para os funcionários e aquela organização ficar insustentável, né? A ponto dela não conseguir se manter. Não é isso, né? Mas é o quê? Fazer com que aqueles funcionários tenham dignidade no trabalho, que eles consigam viver, que eles consigam, né, planejar suas vidas, né, ter uma vida digna. E a organização se mantenha, né, obviamente, solvente, estável, gerando mais empregos e continuando seu trabalho. Né? Então, do mesmo modo, o desenvolvimento sustentável aqui ele diz respeito, né,
a utilizar sim os recursos, mas de uma forma equilibrada, uma forma organizada, né? Não de uma forma desordenada, como infelizmente, né, nós temos muito assistido aqui, né? Que mais? Bom, aí eu coloquei aqui para vocês, né, pensarem também, né? Ainda sobre o desenvolvimento sustentável, que na sua essência, né, ele é um processo de mudança, no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Olha só, aqui eu quero destacar para vocês a questão da mudança institucional, né, que vocês tenham aí tenham um novo olhar sobre isso, né? Assim como no compliance, né, a gente coloca que a mudança de comportamento ela é essencial para a instalação e continuidade do programa a longo prazo, né? A mudança de comportamento, né, nas práticas ESG, na implantação dessas práticas, né, na sustentabilidade, no desenvolvimento sustentável, enfim, é essencial. Por quê? De repente, nós estamos, né, acostumados, né, a um determinado comportamento. Nós fazemos isso a vida toda, né? E como mudar, né, o pensamento, como olhar de uma nova forma, né, para as coisas, né? Então, a mudança, né, de comportamento, e aqui a mudança institucional foi colocado, é essencial para o sucesso, né? Para o sucesso na utilização do critério de sustentabilidade, para o sucesso, né, na utilização das práticas ESG, né? Não há mudanças se não houver um real querer, né? Essa é minha visão sobre o tema, sobre, né, esse assunto, né? Bom, vamos seguir aqui, né? Em 25 de setembro de 2015, durante o 70º aniversário da ONU, né, em Nova York, a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável adotou formalmente a Agenda 2030, que é um plano de ação composto por um conjunto de 17 objetivos e 169 metas universais. São integrados e indivisíveis, conhecidos aí como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. E eu coloquei eles aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Legal, tá aqui. Então, são objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. Olha só. Olha só como faz total sentido, né, dentro da sustentabilidade e também, né, alguns itens aqui a gente até falou que são práticas, né, ESG. Olha só, erradicação da pobreza, né, então diminuir ali a desigualdade, as diferenças sociais, né, tá com toda certeza dentro do critério, né, social da sustentabilidade. Programa Fome Zero, comentei com vocês, né, a questão também da pessoa, né, que já superou, né, essa questão, ela pode se preocupar com outras coisas. Boa saúde e o bem-estar, pode ser aí também uma prática ESG dentro do S, né, do social. Educação de qualidade, igualdade de gênero, né, então lembre-se que lá dentro das práticas a gente tinha um item, né, de contratações, observando ali as diferenças, né, de todos, né, não contratar somente um gênero, né, então entra aí, né, a igualdade de gênero, você tratar igualmente, né, homens e mulheres, respeitando,
né, as diferenças que há entre eles e hoje os outros gêneros que existem também, obviamente, né? Água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, né? E energia sempre acaba sendo um tema, né, repetido, né? Quando a gente fala, trabalha esses temas, porque energia é um problema, né? Que nem a gente usa aqui hidrelétrica, acaba, a gente está vendo, né, o preço da energia, não sei o que, falta água, acaba ligando com outras coisas, enfim, né? Acaba sendo uma questão que sempre está aí, né, na roda de conversa. Emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, né? A inovação, ela traz melhorias, né? Então é importante fomento a pesquisa, né? Esse incentivo. Redução das desigualdades, conversamos bastante sobre elas. Cidades e comunidades sustentáveis. Eu gosto muito do tema das cidades, né? Tendo em vista que, pelo menos, né, no Brasil, temos uma maioria, né, esmagadora aí da população morando nos centros urbanos, e a projeção é que em poucos anos será quase 100%, quase, né? Então a gente tem sim que se preocupar com questões que envolvem a cidade, a organização da cidade, né? Questões de moradia, questões de transporte, né? Como lidar com tudo isso, né? E, né, aqui sustentabilidade nas cidades. Até hoje, ontem, estava acontecendo um encontro desses aqui em Campinas, né, para falar sobre isso, da cidade de Campinas, né? Consumo e produção responsáveis, né? O consumo, gente, tem um papel muito importante, principalmente, e aí ele engloba, né? Eu vejo que ele engloba as três vertentes, né? Econômico, social e ambiental. Eu estava vendo ontem um artigo, eu não me lembro agora, só um parênteses aqui, né? Se era ou da BBC ou da CNN, não lembro onde eu li, mas foi em um ou em outro lugar. Falando que, agora eu não lembro qual era o país, mas não sei se alguém viu, era um país da África que recebe roupas, né, doação de roupas, principalmente dos Estados Unidos. Já vou ver aqui o comentário, tá? Do chat. Então, é só eu terminar aqui o pensamento. Eles recebem roupas, doações, né? Principalmente dos Estados Unidos, acho que era da China e de algum país europeu. E essas roupas, chegando lá, eles colocavam o seguinte, que cada vez mais, né? Eles estão recebendo de doação roupas, né? Feitas, como eu posso dizer, com uma qualidade mais baixa, decorrentes do fast fashion, né? Que é essas roupas, né, que a gente conhece, feitas ali em linha de produção e tal, né? Mas que tem qualidades mais baixas, com tecidos, muitas vezes, né, que não são bons, então tecidos que são quentes, tecidos que estragam mais fácil, tudo mais. E aí, muitas dessas roupas não servem para eles, porque chegando lá nesses países, as pessoas que revendem essas roupas pegam, enfim, né? Uma grande parte disso vai para um aterro. E se vocês virem o tamanho do aterro, é assustador, é como se fosse uma ilha. E é bem próximo ao mar, então a onda vai batendo e vai levando para o mar, sabe? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu fiquei horrorizada. Falei, como isso, né? E aí eles falando, né, que é tipo o lixão do mundo, né? Das roupas que o mundo não quer. Uma coisa assim, né, absurda. Não sei se vocês viram isso. Vou me informar melhor onde que é. Aqui Esther colocou que precisamos dar prioridade aos meios de transporte coletivos, pensar na segurança alimentar, são tantos pontos importantes, exato. Né? Quando a gente fala de cidades, né,
A gente vê aqui todos os problemas, né, reunidos, né, num só lugar. Como a gente lida com tudo isso, né? Com tantas pessoas vivendo juntas, né? A questão do alimento na cidade, né? Nos centros urbanos é diferente, né? Das populações rurais. A população rural, na pior das hipóteses, ela tem um lugar de plantio, né? Como que a gente fala para uma pessoa que vive num apartamento plantar alguma coisa, né? Para subsistência? Não dá, né? Não dá. Eventualmente a pessoa ali tem, sei lá, um vaso com tempero, né? Pode falar, Esther, fique à vontade. Eu ia comentar que realmente dentro da cidade é um lugar onde a gente consegue enxergar esses problemas, né, acontecendo e até de forma simultânea e em muitos pontos, né? E essa questão da segurança alimentar é uma coisa que muitas vezes a gente se preocupa com a fome, né? Dessas pessoas, mas ao mesmo tempo a segurança alimentar também é algo preocupante, porque a gente está falando de vários alimentos que são mais acessíveis, só que eles são muito processados, eles, enfim, não têm os nutrientes que essas pessoas precisam. Então, é como se fosse assim o problema da fome, só que mascarado, porque a gente está comendo o que é barato, o que a gente pode comer. Então, por exemplo, agora está tudo muito caro, então a gente começa a comprar coisas mais baratas, e daí a gente compra, às vezes, produtos que não embutidos, por exemplo, que, enfim. Sim. E aí isso vai gerando outros problemas, né? Então as pessoas não têm saúde, isso sobrecarrega o sistema de saúde, enfim, daí a gente tem aquela. É um dominó, né? Em que uma coisa vai levando a outra. Então, são tantos problemas e tantos pontos, né, a se pensar, muitas vezes alguns até acabam mascarando outros pontos, mas Não, assim, de concordo forma geral, plenamente. é muito complicado a gente pensar em todos esses pontos e uma forma, né, de atendê-los na área de transportes, quando a gente pensa em logística urbana, né, aí a gente pensa, nossa, mas é tão difícil essa presença dos veículos de carga que acabam poluindo também as áreas urbanas, mas ao mesmo tempo, cada vez mais a gente quer facilidade, a gente quer que o produto, a gente quer morar perto do mercado e quer que tenha tudo lá no mercado para a gente comprar, mas aí quando tem um caminhão parado lá é ruim, então é muito difícil, porque em vários pontos a gente também tem essas contradições, né, do que a gente quer e o que isso vai causar, né? Então é complicado, é um tema assim que a gente para pensar e às vezes dá um nó na cabeça, né? E enfim, é difícil. Não, é super difícil, né? Eu imagino a dificuldade aí do gestor público, né, em organizar todos esses fatores. E como você falou, né, a gente vive a dualidade, né? Então, a mesma coisa o consumo, né? A gente olha, a gente quer um monte de roupa, né? A gente quer um monte de sapato, um monte de bolsa. Falo por mim também, né? Óbvio. Uhum. Mas quando a gente olha, né, para o impacto que isso tudo gera, né? É, pesquisem depois quantos litros de água se usa para fazer uma calça jeans, né? No tingimento, tal, quando ela ainda tem o rasgo, é muito pior, né? É absurdo. É uma coisa absurda. Então a gente vive, né, essa dualidade do que eu preciso, do que eu quero, né? E até a questão, antes de eu falar dessa parte do consumo, mas da questão da cidade é muito complicado, e essa coisa que a Esther estava falando da segurança alimentar, né? É muito interessante porque a gente tem um número de pessoas, né, acima do peso com obesidade muito grande, né? Então, em decorrência do quê? Dessa mudança de alimentação, né, que foi acontecendo ao longo dos anos e muitas vezes a gente nem percebeu, né? Então, de repente lá a gente volta aqui 60, 70 anos, né? A inclusão da mulher no mercado de trabalho mudou tudo. Porque antes a mulher ficava em casa, ela não trabalhava, então ela fazia o almoço, não tinham tantas coisas, né, processadas, tantas coisas prontas, então era tudo feito, né, ali na hora, né. É uma coisa que a gente nem pensa, né? Nem associa, assim. E é verdade. Eu tava. Né? Essa questão da mudança, eu até estava conversando isso com a minha mãe esses dias, porque antigamente, lá perto de casa,
existia na igreja, por exemplo, pastoral da criança, que era uma pastoral, né, que fazia, por exemplo, multimistura, que era como se fosse uma farinha com vários nutrientes e distribuía para as crianças que tinham vários problemas de desnutrição. E depois, com o tempo, essa parte aí, essa pastoral, ela foi sumindo devagar. Então, por exemplo, minha mãe que trabalhava na pastoral da criança, essa pastoral acabou acabando. Acabando, né? E aí agora veio uma nova proposta de uma pastoral para tratar as crianças com sobrepeso. Então, foi uma mudança muito rápida. Então, de quando eu ajudava minha mãe, eu tinha aqui uns 5, 6 anos lá. Então, 20 e poucos anos, a gente muda de uma situação de desnutrição para uma situação em que a gente precisa tratar o outro extremo, né? Então, assim, é tão rápido como isso acontece. E então, se a gente pensar nessa velocidade, é assustador mesmo, aonde a gente vai parar, né? Bom, enfim. Não, é verdade. Agora que você falou, eu me lembro de ouvir falar, né, dos projetos de pastoral e realmente eles nunca mais ouvi isso, né? Sim, sumiu. Era famoso assim as crianças sim. E salvou muita criança porque era acho que chamava multimistura, mas aí colocava várias coisas ali para ajudar mesmo a salvar essas crianças que não comiam e tal, né? Aí agora quando minha mãe falou assim, estão montando uma nova pastoral agora, talvez eu vou participar, mas como assim, pastoral da criança, né? Vai voltar? Então, é uma pastoral da criança, só que para tratar as crianças com sobrepeso. Foi um choque para mim, assim. Tudo bem que o tempo passa rápido, né? E daí você vai ver, lá se foram 20 e poucos anos, mas mesmo assim, né? Se a gente pensar nas próximas gerações, o que são 20 anos, né? É muito pouco. Sim, né? Em questões históricas de tempo, 20 anos não é nada, né? Assim, para uma mudança tão acentuada, né? Então, a cidade, né, gente, ela reúne tudo, né? Ela vai reunir todos os problemas possíveis e inimagináveis, né? Surgem outros problemas, né, que a gente muitas vezes nem pensa, né? E a questão do consumo aqui, né, que eu queria também falar com vocês, né, que ela envolve aí os 3 pontos, né? O social, o econômico e o ambiental. O econômico, né, por quê? Eles querem que a gente compre, né? Compre, né? Às vezes a gente até brinca, né? Eu preciso comprar para girar a economia, né? Comprar alguma coisa, né? A economia precisa girar, a gente precisa gastar, né? E às vezes a gente brinca, mas acontece isso na prática. Então, vamos adiantar os 13º para as pessoas gastarem e injetarem isso no mercado, enfim, pagarem contas e tal, né? Então, o consumo ele é, às vezes não, né? Na maior parte do tempo, ele é incentivado, né? Então, questões econômicas, questões sociais. Se você está vestindo uma roupa de marca tal, né, você pertence a um grupo. Né? Se você usa um determinado tênis, né, os mais jovens gostam, né, de tênis, hoje é o celular que você usa, né, você pertence a um grupo. Se você não tem aquele objeto, você está fora, né, você é excluído. Né? Então, o que isso gera naquelas pessoas, né, que não podem comprar, né, com a desigualdade, lembrando aí, né, do que a gente falou das desigualdades imensas que existem, geram questões sociais profundas, né, pode gerar aí violência, insegurança, né, enfim, várias coisas. E na questão ambiental, né, entra aí isso que eu contava para vocês, da montanha de lixo, do descarte, né, de coisas de repente poderiam ser utilizadas por outros, né? Enfim, né? Desse consumo muitas vezes tóxico, né? Desenfreado, que às vezes até a gente mesmo pratica, né? Compras por impulso, às vezes, né? E aí, né, mais alguns objetivos, então, né? Então, combate às alterações climáticas, a gente comentou já também dentro lá das práticas, né, ESG, a importância da vida debaixo d'água, né? Então, vira e mexe, né? A gente vê notícias sobre isso, né? O Canudo, né? Que estava matando lá as
tartarugas entrando no nariz das tartarugas. Então, de repente, lá um derrame de óleo de um navio matou não sei quantos peixes, né? E assim por aí vai. Vida sobre a terra, né? Então, a importância dos animais, né, terrestres, de se manter um ambiente viável para a vida terrestre. Paz, justiça e instituições fortes, né? Então, em lugares que a gente não vê isso, a gente vê o caos, né, tomando conta. Então, lembrem-se, né, do Afeganistão, um exemplo agora, né, que está aí, está na mídia, né, não tem ordem, né, as pessoas não conseguem viver lá, elas querem sair a todo custo mesmo, né, até penduradas em um avião, coisa que a gente nunca achou que fosse ver na vida, né. Aqui, por exemplo, no Brasil, gosto sempre de ressaltar, a gente tem a Defensoria Pública, né, que é uma instituição forte, uma instituição respeitada, uma instituição séria, que leva, né, a justiça efetivamente aí para aqueles que não podem pagar. É um programa elogiadíssimo, até em outros lugares do mundo. E aqui eles falam, né, em parcerias em prol das metas. Por quê? Porque já vimos, né, a globalização, né, tudo se comunica, né? A poluição se comunica, a pobreza se comunica, né? A economia, os transportes fazem a gente, né, se deslocar, os meios de comunicação. Então, tudo se comunica. Já que tudo se comunica, a gente não conseguiria, de forma nenhuma, ter soluções isoladas, né? O ideal é que sejam feitas parcerias para que os problemas sejam resolvidos, né, de forma conjunta, né? Então, não adianta, né? Por exemplo, né? Eu começo a gerar empregos, muitos empregos aqui em Campinas, e aí a cidade vizinha não. Então, aí começam a vir pessoas da cidade vizinha para cá, superinflar a cidade, né, e lá ficar vazio. Isso não resolve. Então, né, tem que ser de forma conjunta a resolução, né, das questões. Bom, então, pessoal, o que eu coloco aqui para vocês, né? Percebemos então, né, ao longo aqui, né, dessas breves comentários, né, explicações aqui, né, reflexões, que as práticas ESG muito colaboram com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, e vice-versa, né? Estão todas aí interligadas, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Qual a importância do empresariado para o desenvolvimento do país? Né? Levando em consideração, obviamente, tudo que nós conversamos hoje, né, sobre as questões de sustentabilidade, das práticas ESG. Qual que é a importância dessas organizações nesse processo? E agora eu queria ouvir um pouquinho, né, de vocês aí, o que vocês têm para me dizer a respeito. Alguém se manifesta? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre o tema? É livre, tá, gente? Forma como vocês queiram participar. Vou dar aí uns segundinhos para vocês. Repete um pouquinho, professora, eu não entendi. Qual que é a importância, Yolanda, das empresas, das organizações, né? Com base no que a gente conversou hoje, né? No que vocês refletiram aqui, com as questões que eu levantei, né? Qual que é a importância do empresariado para o desenvolvimento de um país? Do Brasil, vamos pensar no Brasil, do empresariado, das organizações, qual que é o papel deles nisso tudo, no fim das contas, né? Professora, eu acho assim que a importância deles é tudo, né? Porque quando, que nem foi falado de ontem, né? Quando tem aquele compartilhamento das empresas em querer fazer a parte delas, seja
na área de, como falar, de desenvolvimento, né, que possa vir trazer benefício, né, não poluir, não procurar sempre fazer a parte dela como empresa mesmo, né, de ajudar. Que nem tem muitas empresas, aí vamos dizer assim, que nem muitas ONG, muitas empresas, que elas fazem um trabalho voltado em benefício de crianças que têm problemas físicos e por aí em diante. Então, assim, se cada empresa contribuir com a sua parte, se elas tiverem essa condição, ajuda bastante, porque tem muitas pessoas desfavorecidas, né? Assim, eu não sei explicar assim, com aquelas palavras bonitas, mas eu entendo assim que toda ajuda, toda empresa que se presta assim, querer ajudar a fazer a parte dela, elas já estão contribuindo bastante. Tá certo. É por aí mesmo, né, Yolanda? É aquela ideia, né, de cada um fazer sua parte, né? Colaborar com o que pode, né? A gente tem muito avanço, né? Eu sempre falo, né, que a empresa, né, até na aula de direito empresarial, né, a empresa, ela tem um papel muito importante na sociedade, né, não só o papel ali, né, de gerar empregos, né, lógico que esse aí é um dos mais importantes, né, mas além, né, da geração de empregos, do pagamento de tributos, né, a empresa, ela pode, né, ter suas atividades, né, ela pode ter práticas, né, ela pode escolher como faz as coisas, né. Então, de que modo que ela pode se colocar no mercado? Ela pode se colocar como uma empresa, por exemplo, que pratica sustentabilidade, né, que utiliza-se de critérios de sustentabilidade, ela pode, né, utilizar-se de práticas ESG, né, para exercer suas atividades? Certamente, né? E ela, hoje, a gente cada vez mais, né, percebe que ela só tem a ganhar com isso, né? Ela não perde, né? Porque qual que é o pensamento antigo, né? Ah, eu vou instalar um projeto X, né? De repente, vou oferecer um curso, vou montar uma campanha, né? Vou, sei lá, fazer alguma modificação na minha sede. Qual será o meu retorno, né? E ela não pensa que na sustentabilidade, na prática ESG, que muitas vezes ela é um investimento, né? Com isso, você pode fazer uma parceria, né? Ganhar muito mais dinheiro. Lógico que não é só, né? Não é o primeiro intuito, mas tem empresas que ainda hoje é essa linguagem que ela vai entender, né? O lucro. Então, é um investimento, né? Inclusive, eu vou colocar um link aqui para vocês. Eu achei um e-book falando sobre ESG, muito bacana, muito legal. E o que eu queria falar para vocês dele aqui, então assim, só, né, eu não vou nem vou projetar aqui para vocês, mas eu vou deixar o link. Deixa eu colocar o link aqui no chat. Ah, desculpa, o Daniel tinha colocado aqui, ó, antes da gente continuar, deixa eu ler o que ele colocou aqui. São eles que regem as bases, o meio ambiente. Ah, respondendo a pergunta, né, Daniel? Por que o empresariado ele é importante, né? Porque são eles que regem as bases, o meio ambiente, eles efetuam as produções das peças que vão para os consumidores, pensam no meio social, proporcionando oportunidades de aprendizado e emprego para que isso ajude na mudança da vida de uma família, que vai proporcionar a todos os direitos humanos básicos, além de mudar o rumo dessas famílias, fazendo com que os filhos, por exemplo, tenham a oportunidade de estudar e garantir uma carreira. Muito bom, Daniel, é isso mesmo, né? E achei legal que você colocou aqui, né? Dessa pegada aqui de eles escolhem, né? Pensar aqui que eles efetuam as produções das peças que vão para os consumidores.
E isso me fez lembrar uma outra coisa, que muitas vezes as nossas necessidades são criadas, né? Às vezes a gente nem precisa de alguma coisa, mas você fica ali com a propaganda, né? Te buzinando com o pop-up no computador e você acaba achando que você precisa daquilo a todo custo, né? Então vejam, então eles podem, né? Tanto trabalhar para o bem, quanto para o, entre aspas, né? Quanto para o mal, né? Criar necessidades, né? Vender coisas que a gente não precisa, né? Ou que a gente realmente precisa. Então vejam, né? Tecnicamente falando, né, Pode meio falar, que Dani. a poluição geral do meio ambiente é causada por eles, né? Porque, por exemplo, o consumidor ele não quer saber se o produto vai causar mal ao meio ambiente. Ele só está comprando, ele vai usar, ele vai jogar fora. Ele não tem interesse nenhum nisso. Quem devia ter o interesse perante o coisas devia ser o empresariado, né? No caso. Duas coisas aí da sua fala, né? Você falou assim, a maior parte da poluição é causada por eles. Sim, porque a gente viu que no momento da pandemia em que todo mundo parou, né? Os índices de poluição diminuíram, então, tanto por conta das empresas quanto por conta dos meios de transporte, que estão aí, né, interligados, então vamos dizer, porque as pessoas vão para o trabalho, voltam, né? Os produtos se deslocam também, né? São enviados de um lado para o outro. Então, sim, né? Eles têm uma grande parcela nisso. E a segunda parte da sua fala, né? Que você fala que o consumidor, a princípio, não se preocupa, né? Mas isso tem mudado, viu, Daniel? Já tem aplicativos, né? Fugiu o nome agora, mas eu sei de aplicativos que, por exemplo, você joga o nome lá de uma marca e você sabe se aquela marca se envolveu em, por exemplo, em trabalho escravo, em alguma coisa com, sei lá, trabalho de crianças ou alguma declaração, né, estranha. E o pessoal tem consumidores ficando mais, desculpa, ficando mais Conscientes, né? conscientes, atentos, preocupados, né? Talvez seja a palavra, com o que eles consomem. Da onde vem isso, os selos, né? Que aquele produto tem, né? Por exemplo, veio lá as certificações, né? Dos produtos de não utilizar, por exemplo, trabalho escravo, de não utilizar produtos, como eu posso dizer, sem. Eu sei como aquilo foi plantado, né? Então, tudo isso tem, assim, ficado mais em destaque. Claro, né? Tudo tem um custo, né? Então, nem sempre são os produtos aí mais baratos. Mas isso está mudando, né? As pessoas estão ficando mais inteiradas, né? E que bom, né? Mas pode ser que não seja uma mudança aí tão rápida, né? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, o link do e-book que eu falei para vocês. É um e-book do Estadão. E olha só, ele fala aqui, né? Eu nem vou projetar aqui para vocês, mas mais rapidamente, né? Ele vai falando sobre a ESG, fatores ESG, índice de sustentabilidade empresarial, vantagens para empresas, né, investimentos, enfim, vai falando uma série de coisas. E aqui, o que eu queria só, né, para finalizar aqui a fala, é falar sobre esse índice de sustentabilidade empresarial, que, ó, é o ISE, né, ele é chamado ISE, IESE, né, foi o quarto índice de sustentabilidade criado no mundo em 2005, com o intuito de refletir o retorno médio de uma carteira teórica de ações de empresas de capital aberto listadas na bolsa que incorporaram valores sustentáveis à pauta. Então, na verdade, ele é uma ferramenta ali, né? Ele é um índice da bolsa que está na bolsa de valores e que vai avaliar o quanto uma empresa é sustentável ou não.
Aí vocês podem me dizer, tá, mas qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, por exemplo, há investidores que eles já têm mudado, né? Lembra aquilo que a gente falou da mudança de comportamento? Eles estão mudando no sentido de, olha, a gente só vai investir a partir de agora em empresas que tenham um nível X de sustentabilidade. E aí, né? Como é que fica? Então, a partir do momento em que várias empresas já perceberam, né, que elas podem, né, ter um retorno econômico disso, elas passaram a incluir isso na pauta. Né? É errado, né, fazer com a finalidade econômica? Não sei se é certo ou errado, mas no fim das contas, se elas utilizarem os critérios, né, da sustentabilidade, utilizarem as práticas ESG, não vai atingir o objetivo. Então, nesse caso, eu penso que, né, não seja assim tão grave, né? Bom, pessoal, então, ó, deixa eu mudar aqui. Ai, caramba, peraí. Que eu coloquei aqui na frente para falar para vocês. Bom, o que eu queria, né, comentar com vocês hoje era isso, né? Quero, né, lógico, vou abrir aqui para vocês falarem um pouco mais também, né? Mas eu quero agradecer, primeiramente, né, a presença aqui de todos, participação de vocês, né? E desejo aí, né? O meu desejo é que vocês se sintam desafiados, né? Construir um novo futuro, né? Tanto individual quanto coletivo, né? Que nós nos sintamos, né? Na verdade, porque é um desafio, né? Não é fácil, não vai mudar do dia para a noite, né? Penso que as gerações que estão vindo, né? As crianças e os pequenininhos aí, né? Já vem com uma pegada diferente, né? E acho que é nosso papel, no mínimo, aí, incentivá-los, né? E, bom, acho que era isso, né? Eram essas as reflexões que eu gostaria de trazer para vocês. Espero aí que, né, fiquem na cabeça de vocês aí por um tempo, né? E é isso, pessoal. Alguém quer colocar alguma coisa aqui? Fiquem à vontade, tá? A gente terminou um pouquinho antes do tempo, né? Até pensando aí nesse espaço para discussão. Alguém? Esther, quer falar alguma coisa, Esther? Olha eu, né? Sempre falando. eu até ia comentar que eu concordo, igual, tipo, naquela linha, né, que a gente estava na palestra de ontem. Uhum. Só para o pessoal saber, né, Esther? Ontem a gente estava falando sobre economia circular, tá? Para quem não estava na nossa sala, né? Isso. A professora Elis estava falando sobre economia circular, você reutilizar as coisas, compartilhar, né? O melhor. Então é isso, só para situar eles. E assim, aí a gente comentou, né, sobre essas práticas e tal, e o que leva a gente a utilizar essas práticas, por exemplo, de aplicativos compartilhados e tal. E aí, muitas vezes, a gente vai o quê? Pelo lado econômico, né? Então, hoje a gente basicamente, assim, na minha opinião, a mesma coisa, só que falando das empresas. Então, muitas vezes esses incentivos e tudo mais, é claro que a empresa, pode ser que tenha empresas, claro, né, que estão preocupadas com o ambiente e tudo mais, com a sustentabilidade, mas a gente sabe que o que realmente pode mover essas empresas é essa questão financeira. Então, já que, né, a gente precisa fazer alguma coisa, é claro que o ideal seria vamos ter consciência e que todas as empresas também tenham, mas, né, se isso não é possível, e também acredito nas próximas gerações, né, assim, incentivo o máximo que eu posso, mas por enquanto, se é para as empresas economizarem e a gente conseguir atingir o objetivo, né, então que seja, então vamos usar o que a gente tem aí, o que elas podem se interessar e tudo mais, né? Porque eu concordo também, como a Yolanda e o Daniel estavam falando, né, a gente precisa, as empresas, elas realmente elas têm esse poder de mudança, esse poder de dar um emprego e, enfim, e ao mesmo tempo eu acredito aí que elas têm cada vez mais eu acho que elas precisam assumir
essa responsabilidade, né? E quando a gente também acha que faz pouco, ou que isso aí tem que ser com as empresas, né? Não com a gente. Mas a gente também se colocar nisso, né? A professora estava falando sobre essas questões, a gente está mais atento. É verdade, assim, às vezes a gente ouve uma notícia e vai pesquisar, né, para ver se é isso mesmo, se teve, por exemplo, um trabalho escravo. Agora, na pandemia também, algumas denúncias, né, de pessoas de empresas que às vezes não disponibilizou um material necessário ou não deu a segurança necessária para os funcionários continuarem trabalhando. Esse tipo de notícia, eu acredito assim que cada vez mais isso afeta, né, a nossa ideia. Então, quando eu ouço falar que aconteceu isso em uma empresa, de verdade, eu não quero mais ir e não quero mais dar dinheiro para aquela empresa. Aí você fala, mas eu ia comprar. Não, mas eu também tô nessa, assim, depois Você que a fala assim, Zara teve aquela né, denúncia de trabalho escravo, eu já passo não, né? Aí você fica assim, né? Tipo, nossa, o que vai fazer diferença se eu não comprar lá? Tipo, cara é milionário, tá? Eu vou lá, eu ia gastar 5, mas não quero ir, eu não quero dar R$ 1 para essa empresa. Sim. Então, assim, eu vejo isso não só em mim, mas eu vejo isso nas pessoas, né? E eu acho que uns tempos atrás isso não afetava tanto. Acho que com o tempo a gente tá. E aí a gente fala de novo, né? Com os pais, com as pessoas mais velhas, assim. Aí o meu pai, vou comprar tal coisa. Não, pai, não faz isso não. O senhor não acredita que essa empresa fez. Aí conta a história, meu pai, eu não acredito. É sério? Eu falei, sim, pai, vou te mostrar aqui, ó, tá escrito tal, saiu. Aí meu pai, nossa, é verdade, então vamos mudar aqui, tá? Nem que às vezes você vai pagar um pouquinho mais, ou R$ 1 a mais lá na outra empresa, mas fala assim, não, eu vou comprar naquela, porque eu não quero dar meu dinheirinho sagrado. É aquela ideia, né? Eu não quero colaborar, né? Eu não quero pertencer a esse, né? E eu acho que isso é um começo, né? Com certeza. Assim, é igual eu falei ontem também, a gente tem que ter esperança de achar que as coisas podem melhorar, né? E eu acho que esse comportamento que a gente vai tendo e que eu, por exemplo, uns tempos atrás eu não tinha. E agora começou a me afetar. Então eu penso assim, não, se isso está me afetando, provavelmente também está afetando outras pessoas, né? A gente... Enfim, é a esperança. E gostei muito né, de tudo, né, que você falou, concordo, mas acho que 2 pontos, né? Igual você falou da questão econômica da empresa, né? Por exemplo, uma situação besta, né? Só para ilustrar. Você chega assim e fala assim, olha, chefe, vamos tirar, né, por exemplo, os copos plásticos, deu uma caneca para cada um. Pô, mas quanto isso vai me custar? Cada caneca vai custar X. Só que em tantos meses você já recuperou e depois, né, você vai ganhar. Então, mostre, né, economicamente como isso vai afetar, né? E olha só, é um negócio sustentável, tal, legal, tal, e vai. É um projeto. E aí, aí o outro ponto seria não eximir a nossa responsabilidade, né? Então, de repente, eu ganho a minha caneca, mas eu continuo usando plástico. Então, né? Verdade. Porque dá preguiça de lavar a caneca, né? Aí, não, eu vou pegar ali aquele ali que é descartável bem rapidinho. Né? E amanhã eu uso a caneca. E é exatamente isso, né? A gente tem que ver a nossa responsabilidade também, né? Exato. Todo mundo tem parte nisso, né? E mesmo porque quem está lá na empresa são pessoas que têm, né, as suas vidas, né, suas individualidades, então tudo isso tem que ser casado, né? Aqui já te dou a fala, Yolanda, só o Daniel aqui colocou, né, que um grande exemplo disso, Facebook em relação à saúde mental dos usuários, não há uma ação para ajustar o meio social, tanto que está sendo intimado judicialmente nos Estados Unidos por esse motivo. Eu vi alguma coisa sobre isso, Daniel, mas eu confesso que eu não acompanhei, assim, não sei exatamente o que está acontecendo. Né? Mas... Uma ex-funcionária do Facebook, né, gerente de alta patente lá dentro, ela saiu do Facebook e daí ela vazou diversos documentos falando que o Facebook sabia que todas essas plataformas, seja Instagram, WhatsApp e Facebook, fazem mal à saúde mental do usuário. Ou seja, tecnicamente o grande aumento dessa parte, né, da saúde mental nos Estados Unidos foi exatamente por causa das redes sociais, né, o monopólio do Facebook sobre as redes sociais.
Tem um. Ah, aqui, até eu fui procurar para vocês um documentário no Netflix que chama O Dilema das Redes. Um filme, um documentário, sei lá, que é muito bom, que fala basicamente, né? Ele vai trazer essa questão, né, da saúde mental. Assistam, tá? O Dilema das Redes. É muito, muito interessante, né? E você tem toda a razão. E Yolanda, pode falar, Yolanda, fica à vontade. Não sei se. Professora, primeiramente queria agradecer, achei que a aula foi maravilhosa, a todos também que Muito estão aí obrigada. participando, né? Dar uma boa noite, porque às vezes a gente entra e não consegue dar esse boa noite. E dizer assim que lá na empresa onde eu trabalho, agora com essa época da pandemia, professora, eles trabalham com produtos químicos. Então, eles ajudaram muitos hospitais. Chegou aí a prefeitura de Sumaré lá, né? E aí a empresa fez doação durante esse período agora dessa pandemia. O gerente lá, ele fez um acordo lá com a prefeitura de fazer a doação. Então, ele designa lá produtos químicos para que vai ajudar nos hospitais, né? Para combater. E quanto à canequinha, nós ganhamos essas canequinhas também. A gente usa lá na empresa, tem um lugarzinho lá que tem, cada um tem seu nome, mas também tem copo, né? Sim. Mas a gente ganhou essas canequinhas. Eu tenho até umas canequinhas que qualquer tempo desse eu mostro para vocês. Cada uma é lindinha do que a outra. Tem que tem meu nome. Ai, que então, massa. assim, e a empresa, ela arrecada muito, assim, tem época que ela arrecada muita coisa, assim, alimentos, roupas, brinquedos para instituições, sabe? Ela também arrecada, e é coisa nova, não é coisa estragada, usada, não. É coisa nova. Então, assim, a empresa lá, tipo assim, que nem as águas que eles utilizam lá dentro, eles usam água reutilizável. Legal. Então, eles, antes de descartar, eles fazem a limpeza dessa água, aí depois chamam um carro-pipa que se encarrega de levar, mas antes eles fazem o processo de limpeza. E tem um rio que passa do ladinho, mas eles não jogam. Então, assim, eles plantaram árvore lá, cada um de nós tem o nome da árvore. Legal. Plantou, né? Tem o nosso nominho lá, que nós plantamos com a plaquinha. Então, assim, a empresa, ela traz tanta coisa gostosa que a gente tem prazer de trabalhar lá, que é na Esparta do Brasil, porque ela dá isso para os funcionários, que a gente, né, ela faz as coisas que a gente vê que ela contribui bastante mesmo com o meio ambiente, né? Ela faz as coisas, ela ajuda bastante jovens, né? Muitos jovens, às vezes, que não têm, assim, muito estudo, mas conseguem entrar lá, né? No Jovem Aprendiz. Então, assim, ela dá aquela estrutura boa, assim. Gente, e assim, né? Eu não sei vocês, mas eu senti aqui na voz da Yolanda, eu senti orgulho, né? Dela falando disso. Então, olha. Eu vou contar naquela empresa que eles são muito amáveis, professores, são muito, assim, coração mesmo. Quando meu marido ficou doente, que ele teve câncer, na fase quando meu marido faleceu, que eu sou viúva, eles me ajudaram muito, mas isso não é só comigo, é com todos os funcionários ali dentro. Eles são muito humanitários, são muito humanos com os funcionários, sabe? Então, a gente, assim, trabalha ali, eu enxergo ali as pessoas com quem eu trabalho como a extensão da minha família, porque eu passo mais tempo com eles do que na minha casa. Na minha casa eu venho para dormir. E o final de semana que eu estou assim, com o neto, com os filhos, mas a minha família mais mesmo é a Fali, porque tudo ali, agora que eu estou nessa fase que eu estou meio enferma, estou em casa, eles ligam, perguntam como é que eu estou, né? Mandaram um dinheiro na minha conta para mim não ficar sem comprar os remédios, até eu conseguir fazer a perícia. Então, você vê que mesmo você estando à distância, eles ainda dão aquele suporte para você. Então, eu gosto muito de lá, sabe? Eu estou estudando, fazendo administração, porque eu quero, assim, continuar crescendo ali dentro da empresa. Então, por esse motivo que eu resolvi fazer o curso mesmo, porque eles dão essa oportunidade. Teve pessoas ali que estavam na mesma situação que eu, que não tinha como fala, uma profissão, assim, definida e que estudou, que hoje está aí como representante da empresa, outros trabalham no TI, outros já estão trabalhando em outras áreas, né, lá dentro. Então, assim, eles dão essa oportunidade. Eu gosto muito de lá. Então, quando eu falo de lá, eu falo com orgulho mesmo. Olha só. E vejam, gente, para mim, na fala da Yolanda, ela deu exemplo claro aí do que é responsabilidade social, né? Responsabilidade social vai além do que a empresa é obrigada a fazer, né? Então,
ela pagar os tributos dela, ela cumprir com as normas trabalhistas, isso é obrigação. Mas ela fazer uma campanha para doação de brinquedos, né? Ela dá todo esse suporte para o funcionário que ela não seria obrigada por lei, né? O que vai além, né? O que vai além do legal, isso, né? Do legal no sentido de lei, né? Isso é agir com responsabilidade social e isso é reconhecido, né? Então vejam, percebam aí a diferença. A fala da Yolanda para mim foi assim uma visão prática aí, né? Real do que é a responsabilidade social. E que legal se todas fossem assim, né? Imagina a gente vivendo Verdade. num mundo em que as pessoas vão trabalhar e se sentem em casa ou sentem que estão com a sua família e tudo mais. É um sonho, mas enfim, Sim. a gente pode ir construindo isso, né? Sim. E outra coisa que eu estava pensando aqui é assim, coisas pequenas, né, que a gente pode fazer. Outro dia, eu contando as histórias, né? Eu estava aqui num posto que tem perto de casa, e daí fui lavar o carro naquele. Como fala? O Naquele. lava rápido. É isso, lava rápido, que tem aquelas buchas lá, Uhum. grandonas, né? E aí eu fui levar o carro lá. Só que enquanto eu estava parada lá esperando a minha vez, eu comecei a observar e falar assim: meu Deus, olha o tanto de água que está saindo ali. Peraí, vamos ter que fazer. Não, tem carro que nem é tão grande, e daí fica jogando água para todo lado lá, então. E agora, né? Aí eu desci do carro, e claro, né, que as pessoas que estavam atrás não gostaram. E daí eu fui lá e perguntei pro moço, né? Eu falei assim, eu queria saber para onde que tá indo essa água, como que funciona isso tal. Aí ele foi me levando e me mostrando como eles faziam para reutilizar parte dessa água. Então, eles pegavam essa boa parte da água de enxágue lá, eles usam para fazer a lavagem dos próximos veículos. E daí, depois jogam uma água limpa e utilizam essa água limpa de novo com sabão para lavar o Sim, é água próximo. de Assim. reuso, né? Uhum. E aí eu falei assim, interessante. Então, se tem isso, então eu vou lavar meu carro. Senão eu ia embora. Então, assim, o que eu acho interessante? Quanto mais a gente mostra como cidadão comum aqui, que a gente, enfim, quanto mais nas tarefas do dia a dia a gente mostra que a gente está preocupado, esse moço pode falar, por exemplo, o chefe, que fala para o dono, que fala para o. E aí começa a falar assim: as pessoas estão percebendo, né? Então é interessante a gente mostrar sempre que a Sim. gente está preocupado com isso e que a gente se importa. Porque um falando é pouco, mas um fala, o outro fala, aí o dono, opa, vou colocar uma placa aqui falando sobre o reuso de água. Aí o dono vai lá, coloca uma placa falando sobre reuso, e aí uma outra pessoa de outro posto passa lá um dia e fala, opa, eles têm uma placa, então eles fazem reuso, vou fazer isso, quem sabe os clientes se interessam mais em Sim. vir aqui. E aí ele faz também. E aí a gente cai de novo nessa questão de que tudo está conectado, né? Então, eu acho que não só a gente se preocupar, mas a gente também mostrar que está preocupado, mostrar Essa que a gente está cobrança, né? Essa isso. cobrança, nossa, realmente é fundamental, né? E até dentro da empresa. Não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, por que tal coisa assim, né? Uhum, exatamente. Né? Pode ser diferente, né? Todo mundo é agente de mudança, né? Na verdade, nesse processo, né? É sistêmico, né? Lembra que eu até usei essa palavra aqui em algum momento. Mas então tá bom, gente. Foi um prazer para mim, né? Gosto muito de falar sobre isso. A participação de vocês aqui é essencial, né? Para o sucesso aqui das reflexões, né? Que a gente levantou. E é isso. Espero que vocês fiquem aí, né? Com a sementinha na cabeça de vocês. E que aos poucos a gente, né? Alcance aí mais resultados. Então tá bom, pessoal. Muito A gente obrigada. agradece, professora. Obrigada, viu, É isso, eu que pelas agradeço. informações e ensinamentos. É sempre Imagina. muito bom um tema para a gente discutir assim. Muito bom. A gente Obrigada. está sempre aprendendo, né? Na Sim, verdade. com certeza. Muito obrigada, gente. Uma boa noite, uma boa semana multidisciplinar aí para todos. Boa noite, professora. Tchau para todos. Tchau, gente. Muito obrigada.